Glória! Graças e paz a todos, eu me chamo Flávio, sou pastor da Church of Jesus. Estamos aqui dando continuidade na nossa série de discipulado. Hoje, com um tema maravilhoso e abençoado, eu gostaria que você, que nos acompanha aí, você pegue o seu papel ou o seu caderninho, você pegue sua caneta, o seu lápis, a borracha, ou se você quiser também, pegue o seu liquid paper ou corretivo e vamos aí para o estudo de hoje. A Bíblia está do lado, então vamos começar aqui, tá bom? O nosso tema de hoje, do nosso grupo de familiar online é Descubra a alegria do serviço. Meu Deus do céu, como assim? Sim, descubra a alegria do serviço. Você sabia que muitos serviços são feitos, mas não há alegria? Você sabia que muitas tarefas são realizadas, mas não há prazer? E hoje nós vamos descobrir isso biblicamente, descobrindo a alegria do serviço. Eu quero começar lendo aqui o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 25 ao 26, que diz o seguinte: Então, Barnabé foi a Tarso procurar Paulo e, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Olha que incrível! O cristianismo tem avançado por séculos. Temos crescido, nos expandidos e seguimos em constante aprendizado sobre como servir a Cristo, a nossa família espiritual e a nossa comunidade com cada vez mais amor, zelo e excelência. Os princípios que nos dão direcionamento durante essa caminhada de crescimento podem ser observados na descrição sobre a igreja primitiva no livro de Atos. São informações valiosas que nos mostram como os discípulos viviam, como novos discípulos iam sendo acrescentados à família da fé e como eles se moviam em serviço. No versículo que lemos, vemos Barnabé e Paulo servindo ao povo de Antioquia, o primeiro lugar fora do contexto judaico onde o evangelho foi anunciado de forma consistente. Foi ali também que, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Ao aprender como essa história, somos convidados a redescobrir a alegria do serviço. E para servir sempre com alegria, Primeiro, veja os problemas como oportunidade de crescimento. Como assim, pastor? Sim, veja os problemas como oportunidades de crescimento. Olha o que diz em Atos capítulo 11, versículo 19 ao 20. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Nesse contexto, a igreja estava sendo perseguida, mas nem mesmo isso foi capaz de parar o avanço do evangelho. Os discípulos continuaram falando sobre Jesus, cada um à sua maneira, judeus anunciando aos judeus e gregos anunciando aos gregos. Diante das dificuldades e da perseguição, eles poderiam ter decidido parar por um tempo ou até mesmo desistir. Mas o amor que tinham por Jesus era maior.
Eles sabiam da missão que possuíam e sua fé no Senhor os levava a falar sobre o Messias, Salvador, de uma forma corajosa. Ao longo da jornada cristã, meus amados irmãos, também enfrentaremos muitas e diversas dificuldades. Em cada uma delas, porém, podemos escolher olhar para Jesus e decidir servi-lo e servir as pessoas com amor. Servir as pessoas com dedicação. Servir as pessoas com zelo. Os problemas não anulam a nossa missão. E o Espírito Santo nos capacita a servir de maneira genuína, sem superficialidade, refletindo cada vez mais o caráter de Jesus. Eu quero aqui fazer 2 perguntas para que você possa refletir. Primeiro, o que você tem hoje de maior influência sobre você? As dificuldades ou o amor por Jesus? Vou perguntar de uma maneira diferente. O que hoje tem mais influência sobre você? É as dificuldades ou o amor por Jesus? Segunda pergunta. Como você pode falar de Jesus de forma mais consistente no seu dia a dia, mesmo em meio aos desafios? Pense sobre isso. Porque para servir com alegria, primeiro, vejo os problemas como oportunidade de crescimento. Aqui tivemos a demonstração clara que as dificuldades fizeram eles crescerem e avançarem cada vez mais. Para você servir sempre com alegria, segundo, sirva com a certeza da aprovação de Deus. De novo, sirva com a certeza da aprovação de Deus. Olha o que diz Atos 11, 21. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Por causa da bondade de Deus e da mão do Senhor sobre aqueles discípulos, o evangelho se espalhou e muitos creram em Jesus. A nossa maior aprovação não está em pessoas ou em cargos. A nossa verdadeira aprovação para o serviço vem do Senhor. Jesus nos ensinou um estilo de vida marcado pela humildade e pelo serviço. E quando nos dispomos a servir a igreja, a nossa comunidade, estamos vivendo o modelo de vida que Cristo nos inspirou a seguir. Temos visto milhares de pessoas chegando à nossa família espiritual, crendo em Jesus e se convertendo ao Senhor. E isso é maravilhoso. A mão do Senhor está sobre nós. E eu e você temos motivo de sobra para continuar servindo com todo o nosso coração, certo de que a direção, o crescimento e a visão que experimentamos vem do propósito de Deus. Então vem comigo nessas 2 perguntas. De quem você tem buscado aprovação no seu serviço? Das pessoas ou do próprio Jesus? Segunda pergunta. De que forma reconhecer a mão do Senhor sobre a igreja te motiva a servir com mais humildade e dedicação? Que eu e você possamos entender o que o Senhor está nos ensinando hoje. Para servir com alegria, terceiro, gere um ambiente de graça e generosidade. Olha o que diz a Bíblia em Atos 11, versículo 22 ao 23. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles enviaram, sabe quem? Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Terceiro, não se esqueça, gere um ambiente de graça e generosidade. Barnabé, ele viu a graça de Deus e se alegrou. Mais do que isso, ele encorajou os discípulos de Antioquia a permanecerem fiel ao Senhor.
A perseguição ainda não havia terminado e os riscos continuavam, mas Barnabé escolheu fixar os seus olhos na graça de Deus, visível em vidas transformadas e em serviço e em generosidade. Onde a graça de Deus atua, minha família, o serviço se torna alegre e a generosidade flui de forma natural. Se tem faltado alegria e generosidade na sua vida, talvez seja a hora de voltar aos olhos para a graça de Deus. Olha o que diz o Salmo 126:3. Sim, coisas grandes fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Olha que incrível. O Senhor está formando em nós discípulos maduros que, mesmo em meio a dificuldades, consegue perceber o que está fazendo. Isso é suficiente para nos alegrarmos e servirmos com graça e generosidade. Jesus é o motivo e o conteúdo da nossa alegria. Reflita comigo nessas duas perguntas. O que você tem escolhido enxergar com mais atenção hoje? As dificuldades ou a graça de Deus em ação? Segunda pergunta. De que forma voltar os olhos para a graça de Deus pode nos renovar sua alegria e sua generosidade no serviço? Eu quero concluir o nosso estudo dessa semana. A igreja de Antioquia nasceu de pessoas comuns que escolheram olhar além das dificuldades, vivendo um serviço fiel em um ambiente cheio de graça. Esse é o convite que o Senhor continua fazendo hoje à nossa família espiritual. Servir não é uma obrigação religiosa, mas uma resposta ao amor de Jesus. Como declarou Pedro em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 10, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus. Enquanto servimos, podemos ver a mão de Deus agindo. Mesmo em meio aos desafios, carregamos a convicção da aprovação do Senhor e experimentamos em nosso meio ambientes marcados por graça, generosidade e amor. O convite para servir é para cada um de nós e assim formamos uma família espiritual que, ainda em processo de crescimento, caminha de forma saudável, revelando Cristo à nossa comunidade e também às nações. Que Deus abençoe vocês com esse estudo e até a próxima. Glória!